a ressurreição de Cristo determina o nosso modo de ser. Ninguém pode viver a Páscoa com a palavra que eu vou usar não é muito boa, mas com energia baixa. Nós vivemos a Páscoa com uma altíssima energia, felizes porque Cristo nos comunicou a vida, Cristo nos iluminou, e nos iluminou de tal maneira que todas as realidades presentes no mundo, elas são compreensíveis agora, a partir da luz de Cristo, porque Cristo, quando a sua luz incide, faz com que as coisas se revelem como elas são, e por isso transforma a nossa vida. Podemos ter algum sofrimento, e todos nós aqui devemos ter algum sofrimento, alguns mais, outros menos, enfim. Mas o sofrimento sozinho, ele se torna uma tumba. Mas o sofrimento iluminado pela cruz de Cristo, nós percebemos o sentido. A nossa felicidade, e graças a Deus nós vivemos bons momentos de felicidade, a felicidade sem a luz de Cristo, ela é uma felicidade vazia, ela é uma felicidade efêmera. Com Cristo, a nossa felicidade também ganha sentido. Portanto, enquanto cristãos, nós somos aqueles que vivemos a realidade que nos foi confiada, que nos foi dada, sob a luz de Jesus. E esse é o dever do padrinho e da madrinha. Vocês não estão aqui à toa não, viu? O dever de vocês é ajudar o papai e a mamãe a educarem o Benício e o Bernardo, para que eles possam compreender a realidade que eles estão, à luz de Cristo, não à luz dos nossos caprichos, das nossas vontades. Ser padrinho e madrinha é uma coisa muito séria dentro da igreja, não é uma brincadeira. Por isso que a gente exige muito, porque nós somos responsáveis por comunicar aos nossos filhos, e pode chamá-los de filhos mesmo, comunicar ao Bernardo e ao Bernício a luz de Jesus. Daqui a pouco no ritual vocês vão receber a vela, e essa vela vocês vão levar até o seu afilhado, e este é o sentido pelo qual vocês são chamados a serem padrinhos e madrinhas, para ajudar o Bernardo e o Benício a viverem segundo a luz do Senhor, e não segundo as coisas deste mundo. Isso é muito forte. Por isso, nós cristãos somos esses que recebemos esta luz de Jesus. Com responsabilidades tentamos manter acesa na nossa vida e comunicá-la aos nossos irmãos, sobretudo neste mundo que vive dentro da escuridão, mundo sem valores, e todos nós aqui poderíamos falar sobre o mundo sem valores, da escuridão, enfim, mas nós cristãos trazemos algo novo, trazemos a vida de Cristo, e não podemos ter medo disso, e sobre isso vou pegar muito no pé nesse tempo de Páscoa. É muito interessante que parece que nós damos muito ibope para o pecado. O pecado é uma vírgula ou um ponto deslocado no texto da nossa vida. E porque uma vírgula deslocada ou um ponto fora de lugar pode mudar todo o sentido do texto. Uma exclamação no lugar de uma interrogação muda tudo. Portanto, o pecado no texto da nossa vida são pontos e vírgulas fora do lugar. Mas Jesus Cristo arruma isso para nós. E nós podemos viver a nossa vida mais sobre a luz do que sobre as trevas. E aqui eu gostaria de citar o exemplo das nossas crianças. Eu fiquei impressionado nesse tríduo pascal. Sexta-feira da Paixão é o dia de beijar a cruz. As crianças, e é muito bonito ver as nossas famílias vindo juntos nos rituais. Quando as crianças chegavam perto da cruz, as crianças ficavam com medo. Teve uma criancinha que fez assim. Aí o pai dela pegou a cabeça dela e colocou na cruz. Mas a criança ficou com medo da cruz. E esse medo da criança é o medo que nós temos que ter do nosso pecado. Porque na cruz mata os nossos pecados. Então, a gente deixa os nossos pecados lá e tem que ter medo mesmo dos nossos pecados. Mas ontem eu vi o contraponto disso, foi muito bonito. As crianças receberam as velas, porque ontem a missa começa tudo escuro e a luz de Cristo entra na igreja. E as crianças com a vela ficavam fascinadas, ficavam sorridentes, gerava uma alegria nelas que era uma coisa contagiante. Elas não têm medo da luz. Nós também não temos medo da luz. E o convite hoje
é viver sob essa luz, sob a luz de Cristo. E aí é onde nós vamos entender São Paulo aos Colossenses: buscai as coisas do alto. Mas buscar as coisas do alto não significa negar as coisas daqui. Significa compreender que tudo aquilo que nós temos nos foi dado por Deus e podemos descobrir a presença de Deus, a luz de Cristo que incide sobre as realidades do mundo, e aí nós damos um passo, é o trampolim para podermos chegar a compreender a graça da nossa salvação. Isto é a Páscoa. O mundo, ele, pela luz de Cristo, se revela como ele é, seja o sofrimento que as alegrias. Nós vamos compreender que o normal da nossa vida, o normal é viver na santidade. O anormal é o pecado. E é por isso que o papai e a mamãe trazem os filhos para batizar. Porque hoje eles serão liberados do pecado original. Receberão a força de Cristo para não viver no pecado. E ninguém de aqui quer viver no pecado, gente. Por isso que nós cristãos não vivemos num mundo à parte, numa fantasia. Parece que quando nós somos católicos, cristãos sérios, posso usar a palavra também fervoroso, não, mas um cristão sério, as pessoas viram para nós e falam assim: nossa, você vai na igreja? Né? Quem já não ouviu isso em casa? Não sei que tanto reza, não? Veja, parece que as pessoas entendem que a gente vive num mundo à parte. Não, nós vivemos nesse mundo. Você fica nervoso, eu também fico. E não queiram me ver nervoso, viu? Porque eu sou muito chato. A gente fica feliz, a gente fica triste. Lá no trabalho tem uma pessoa difícil. Nós estamos neste mundo aqui. Neste mundo em direção ao mundo eterno. Que já começa na nossa vida no dia do nosso batismo. Por isso que hoje eu vou aspergi-los com a água. Que só acontece nesta missa. Depois do batizado das crianças. Porque a partir de agora elas começam a viver a eternidade. Elas morrem e renascem. É isso que acontece no batismo. Morremos para os nossos pecados e renascemos para a vida nova. Por isso não temos que ter medo de viver a vida nova à luz de Cristo. Meu irmão, minha irmã, repito e insisto, eu e você, juntos aqui, nós somos chamados a estar na luz, sem medo da luz. A gente tem que ter medo da escuridão, do pecado, da luz não. E nós estamos aqui e vamos nos ajudar. Vamos viver como comunidade, vamos nos estimular. Vamos nos ajudar a estar na luz. Não, é isso. Se percebemos que o irmão não está indo bem, nós vamos chegar ao lado do irmão, vamos ajudar o irmão, vamos viver na luz. É por isso que o padre, nessas 2 semanas próximas, aí não vai pôr confissão, não. Porque a gente precisa aprender a viver na luz, a gente não tem que ter medo da luz, não. Eu estava lendo no livro do Lewis, e ele vai dizer uma coisa muito forte. Ele diz assim: parece que algumas pessoas gostam de viver na escuridão, gostam de viver nas trevas. Gente, isso não é normal, não. Normal para nós é aqui, a luz de Jesus. Isso é o nosso normal. Não tenha medo. Jesus Cristo te dá esta graça. Ele não está no túmulo. Nós não vamos procurar nos lugares da morte, nem nos lugares da morte da nossa vida. Nós agora procuramos na alegria da ressurreição. A sua vida somente pode ser compreendida na alegria da ressurreição. Que Maria Santíssima nos ajude, porque Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia.